Muito bem. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto, como Deus atende ao meu socorro. Ainda mais nos dias atuais, né, onde nós nos encontramos num momento muito agitado, conturbado, né, pela mídia que nos informa os acontecimentos locais, regionais e até internacionais. Isso já nos faz ter a necessidade de buscarmos Deus para fortalecer a nossa fé, para nos dar o equilíbrio necessário. E sem dizer particularmente, né, ainda mais agora, já estamos nos aproximando do final do mês. Final do mês, todo mundo já começa a se preocupar, né, com o orçamento, que tudo está muito caro, o orçamento está meio apertado, e às vezes nós, então, recorremos a Deus. Muito bem. Assim sendo, todos nós, em algum momento da vida, já elevamos o pensamento aos céus em forma de súplica. Quem não fez isso e quem não faz? Acredito até aquelas pessoas que se digam ateu, né? Na hora em que o suplício bate à porta, recorremos a uma potência superior, como eles dizem. Às vezes em palavras, outras vezes em lágrimas silenciosas, né? Isso ocorre com muita frequência. Então, o pedido de socorro é uma expressão natural da alma humana diante da dor, da dúvida e da fragilidade. Porque todos nós, indistintamente, seja a pessoa mais humilde como a mais culta, a mais abonada financeiramente como a mais desprovida de recursos, todos nós, né, pedimos socorro em determinados momentos da nossa existência. Então, isso já nos mostra que todos nós trazemos na nossa consciência essa questão da divindade, né? Mas o que significa, então, dizer como Deus atende o meu socorro, né? Como Deus atende? Porque muitas pessoas acabam de fazer um pedido, acham que o socorro vem por Sedex 10, né? Ou por Sedex, ou vem assim ultra rápido, ou então o motoboy já vai trazer lá para a nossa porta. Tem pessoas que acreditam que Deus vai estar ali aguardando que façamos algum pedido para Ele nos atender. E precisamos compreender melhor a grandiosidade divina, que ela não está para atender caprichos nossos, necessidades muitas vezes banais até. Então, Deus não estaria atendendo a cada um de nós, a cada pedido que fora feito. Então, como que isso ocorre? Né? Como acontece? Então, essa frase nos convida a ter mais confiança, porque ele vai atender o nosso socorro, sem sombra de dúvida. E isso nos gera confiança, alimenta a nossa fé, torna ela mais ativa, né? Nós não ficamos descrentes, e a certeza de que nunca estamos sozinhos. Isso é fundamental, porque a pior coisa que possa existir é o isolamento, é a pessoa se sentir desprovida de amizade, de companhia, de uma mão estendida, né? Mesmo quando tudo parece escuro ao nosso redor. Então, desta forma, Jesus nos ensina, no Sermão da Montanha, como se opera o socorro de Deus aos nossos apelos e necessidades, com a seguinte citação: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Isso está em Mateus, no capítulo 7, no versículos 7 e 8. Então veja que interessante que Jesus, ele é categórico. Ele é categórico no versículo 8. Todo o que pede, recebe.
Olha que coisa confortadora. Todo que pede, recebe. Quem busca algo, encontra. Não fica sem uma resposta. Não fica sem um atendimento. E quem bate a porta, ela vai se abrir. Mas o que Jesus quis nos dizer com essas afirmativas? Justamente como o socorro de Deus ocorre em nossa vida. Seja ela no plano físico, seja ela nas dimensões espirituais. Porque nós precisamos começar a nos acostumarmos a entendermos que nós somos espíritos. A vida é do espírito. Ora estamos nas dimensões físicas, ora estamos nas dimensões espirituais. Porque na realidade, tudo é dimensão. Este plano físico que estamos agora também é um plano espiritual. Por quê? Porque existem planos ainda mais densos em relação à matéria, que, para estes, nós somos espíritos. Assim como nós entendemos os que estão em dimensões imediatas à nossa superior. Então, na realidade, as dimensões, todas elas são espirituais. Por isso que as palavras de Jesus cabe a todos nós, não importa em que dimensões estejamos. Muito bem. Assim, nessa exortação de Jesus, podemos perceber que existem 3 dimensões de socorro ou apelo que solicitamos do Pai no sentido de sermos atendidos. E é natural, porque tudo na criação divina está em constante evolução, em constante progresso. Nada fica estacionado. Então, à medida em que nós evoluímos, as nossas petições são diferentes, consequentemente, o atendimento também o é. Isso é natural. Se nós fizermos um paralelo com a existência física, quais são os apelos que uma criança tem? Né? É muito imediatista. Quais os apelos que os adolescentes trazem? Quais os apelos que as pessoas na idade madura pedem? E quais os apelos quando estamos, né? Tem gente já dando risada. Na senilidade ou na melhor idade, como queiram. Né? O Val, por exemplo, pede, que meu joelho não doa nessa semana. Né? Aí vai, né? Cada um pede de um jeito, não é verdade? Pois bem, então vejamos as 3 dimensões desse apelo que Jesus nos orienta e nos fala. Ele começa primeiramente com pedir e dar-se-vos-á. Por que este pedir? Porque ele é o mais singelo. É o que mais fazemos quando trazemos um certo nível de limites de conhecimento, de evolução. Então, pedir e dar-se-vos-á. Nesta primeira dimensão, encontramos o reconhecimento de nossas limitações. Isso que é fundamental. Isso que vai nos diferenciar daquelas pessoas que são orgulhosas, aquelas pessoas que dizem não se dobrar, para aquelas que já sentem a necessidade de externar sua limitação, consequentemente necessitando de um amparo exterior, buscando uma ajuda, porque ele por si só não consegue solucionar, né, o problema existencial. Então isso nos mostra justamente esta atitude, o ato de humildade. Humildade. É fundamental que nós exercitemos esta virtude, porque ela abre, né, o leque de todas as outras virtudes que haveremos de desabrochar, porque elas já existem em nós.
Todas as virtudes já existem em cada um de nós. Muitas delas ainda estão na forma embrionária. Precisa o seu desabrochar. E a primeira que deve dar ensejo a esse desabrochar é justamente a humildade. Por que a humildade? Porque ela vai contra justamente o orgulho. A pessoa que traz o orgulho em evidência, ela pensa apenas em si. Ela não consegue imaginar pedindo algo, se tornando inferior a alguém. Por isso que a humildade é a primeira virtude. E quando Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. Então nós temos que ter, né, a convicção de pedir. Saber pedir. Não é vergonhoso. Não nos diminui, ao contrário, nos coloca na real posição que nos encontramos naquele momento. E quando nós pedimos é porque nós acreditamos em algo que esteja nos ouvindo para nos atender. Acreditamos que existe uma potência, uma luz, algo superior, uma divindade que possa nos socorrer. E isso, então, evidencia a fé, a convicção de existir algo superior capaz de nos atender. Por isso que esta é a primeira condição. É aquela na qual nós inauguramos, né, a nossa fé, a nossa humildade e a oportunidade de termos outras virtudes. Então, Jesus é categórico. Pedi, peça, e dar-se-vos-á, lhe será dado. Lhe será dado. Claro que vamos ver adiante como isso ocorre. Muito bem. Assim, a humildade e a fé criam as condições de receptividade da graça que se busca. E isso é porque quando você pede com sinceridade, com humildade, com convicção, você será atendido. É diferente daquela pessoa que, tá bom, você está falando para eu pedir, eu vou pedir. Vamos ver o que acontece. Ou então, quando nós tomamos o passe, muitas pessoas às vezes vão simplesmente acham que sentar ali é o suficiente. Às vezes a pessoa está pensando nos seus afazeres logo após a reunião, ou fazendo um retrospecto do que aconteceu durante o dia, ou planejando o dia de amanhã. Não, nessa hora nós temos que estar receptivos àquela energia que estamos pedindo. Aquela energia que vai restaurar a nossa energia íntima, que vai nos dar força, disposição, lucidez, até para que possamos resolver questões pendentes. Então, por isso que nós, no ato de pedir, nós temos que estar ali com sinceridade naquilo que estamos pedindo e a certeza que seremos atendidos. Nem sempre da forma que nós acreditamos que seja o melhor para nós, mas com certeza tudo que é nos dado quando pedimos é efetivamente o melhor para nós, mesmo que a princípio não seja do nosso gosto. Muito bem. Assim, será dado, por sua vez, a quem pede, não necessariamente a graça em si. Ou seja, tomara que eu resolva essa questão, que amanhã tudo... Não é assim, né? Mas o fortalecimento do ânimo, inspirações nas soluções de nossos problemas, infundindo paciência e resignação, porque é isso que precisamos. Porque nós trazemos potenciais de resolução das questões.
tudo que ocorre na nossa existência, né, existe uma programação. Ou, muitas vezes, nós nos deparamos com consequências de atos que realizamos. E, às vezes, para solucionar essas consequências, precisamos rever nossas atitudes e pedir justamente nessa situação a fé necessária, a paciência necessária, a resignação de saber refazer, corrigir, pedir perdão, se desculpar muitas vezes com o próximo, ou rever como temos sido o nosso comportamento perante os atrativos materiais. Então é isso que nos vai ser dado, não a solução, né? Porque isso não seria benéfico a nós, porque voltaríamos a errar, mas vai nos trazer a lucidez de entender por que estamos enfrentando aquela situação e pedir a inspiração da sua resolução. Por isso que, às vezes, nem sempre é aquilo que gostaríamos, mas é aquilo que é necessário na nossa petição. Muito bem, visto isso, aí nós vamos entrar num segundo estágio. Buscai e achareis. Se no primeiro momento a gente está apenas pedindo, né, nós estamos naquela situação, não sabemos como fazer. Precisamos de orientação básica, precisamos de um apoio, né, porque somos desprovidos de qualquer já evolução, conhecimento específico. Aqui agora muda. Buscai, e todo aquele que busca, achará. Assim, nesta segunda dimensão, existe por parte do solicitante um esforço maior, no sentido de ir em busca, lutar, romper barreiras para a conquista do seu intento. Vejam o diferencial. Isso já é um processo de evolução. Se no começo a pessoa é desprovida de qualquer ação ativa, ela está pedindo, e por isso que ela vai receber inspiração, vai receber sentimentos de fortalecimento, aqui já subentende que a pessoa tem conhecimento e já traz energia, mas ela está em busca de algo. E não vai ficar sem resposta. Então ela vai encontrar aquilo que ela busca. Dessa forma, esta ação ativa ressalta a conscientização da necessidade de nosso esforço na conquista de nosso objetivo, pois o progresso é o resultado de nossa luta. Então, se no primeiro estágio nós ainda não percebemos que necessitamos evoluir, que precisamos estar em constante progresso, que nós fomos criados simples, ingênuos, mas trazemos um potencial para sermos espíritos perfeitos. Então, trazemos condições para isso. E é nisso que devemos ter certeza nos problemas que nos afligem, nos momentos difíceis de nossa existência. Porque se um dia eu chegarei na condição de espírito perfeito, é porque eu venci todas as etapas. Então, esta que eu estou enfrentando, também vencerei. Eu não posso me deixar dominar pela insegurança, me dominar pela fragilidade. Ao contrário, eu tenho que encontrar, né, aquela força que existe no nosso interior e ir em busca da resolução. Por isso que nesse estágio já é uma atitude ativa. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. É diferente daquela pessoa que fala, eu não sei,
eu preciso de ajuda. Se alguém não me ajudar, eu não consigo fazer nada. Percebem? Quando Jesus foi curar aquele homem que estava às margens do poço de Siloé, ele estava lá há anos. E o que ele disse a Jesus? Não tem ninguém que me jogue na água quando esta se agita. Porque se tivesse alguém que me jogasse, eu estaria curado. Então ele estava aguardando que alguém fizesse por ele o que ele tinha condições de fazer por si mesmo. O que Jesus falou? Levanta-te e anda. E ele assim o fez. E saiu a andar. Então é assim que nós precisamos entender. Não esperar que sempre alguém faça aquilo que nós devemos fazer. Entender que somos capazes. Só precisamos mobilizar as energias que nós trazemos e não deixá-las encapsulada, bloqueada pela nossa inércia. Então, diante de uma situação aflitiva, não devemos nos desesperar, não devemos desistir, mas buscar, o esforço necessário para conquistarmos o objetivo que pretendemos. E assim é que nós vamos progredindo. É assim que tudo na criação divina progride. Um átomo que seja, se ele ficasse inerte, parado, ele continuaria a ser apenas um átomo. Mas como ele se agita, como ele está em movimento, ele vai encontrar outros e outros átomos formando moléculas, grupos. E desses grupos cada vez mais complexos, formando verdadeiros organismos e assim sucessivamente. Então vejam, não podemos ficar aguardando que algo caia do céu, que alguém bata a nossa porta e venha trazer o resultado que esperamos. O resultado já existe dentro de nós. Precisamos vencer a nossa inércia. Precisamos vencer esta baixa autoestima que muitas vezes vivenciamos. Por isso, como diz nesse segundo estágio, buscai, vai ao encontro, vai em busca da saúde, vai em busca da resolução do problema, vai em busca de reatar as amizades, vai em busca de superar a falência e, por certo, acharemos, a solução para tanto. Então, isso requer de nós esforço, dedicação, convicção que estamos capacitados. Porque seria injusto nós nos depararmos com um obstáculo intransponível. E não existe obstáculo intransponível na ascensão do Espírito. Todos os obstáculos são oportunidades de aprendizado. E quando nós tiramos o aprendizado daquele obstáculo, nós vencemos, superamos, avançamos. Ele deixa de ser um obstáculo, porque ele ficou para trás. Então, é assim que se estabelece o progresso. É assim que vencemos as lutas. E vejam vocês, as lutas a serem vencidas não são lutas exteriores, não são lutas com o próximo, não são lutas com a adversidade do meio. São lutas íntimas, porque nós nos fragilizamos quando julgamos incapacitados. Então, espera um pouquinho. Se eu estou num determinado meio, e ele é conflituoso, ali eu estou para aprender algo.
Não estou lá para ser vencido, mas para vencer. E assim com tudo e com todos. A enfermidade não é diferente, gente. A enfermidade, né? O que é a enfermidade? É a resultante do desequilíbrio espiritual, que refletiu no corpo esse desequilíbrio na forma de enfermidade. Então, se eu sei que a origem está no espírito, eu tenho que tratar o espírito. O que me faz ser do jeito que eu sou? Então, eu preciso rever a minha postura, os meus pensamentos, os meus objetivos e reprogramar as minhas convicções e os meus desejos. E, naturalmente, vamos restabelecer a saúde do espírito. Restabelecendo a saúde do espírito, vai refletir no corpo físico. Essa que é a realidade. Então, se nós buscarmos, acharemos sempre a solução dos nossos problemas. Assim, o que haveremos de achar quando buscamos? Na proporção de nossos esforços e ideais, será justamente o que buscamos. Percebem? Então, na proporção dos nossos esforços. Então, não adianta falar assim, eu li, eu aprendi, mas não deu certo para mim. Eu me esforço, mas eu não consigo. Quando eu penso, eu vou, mais uma vez, eu vou capitular, eu vou fraquejar. Então, é sinal que eu não estou aplicando o esforço necessário. Porque, como foi dito, não existe obstáculo intransponível. E devo vencer o quê? A origem. A origem de tudo está nas nossas ideias, no nosso pensamento. Então, se eu não modificar, se eu não reprocessar os meus pensamentos, a minha sintonia, e aí, o que eu quero dizer com sintonia? Deixar de ser negativista, de ver sempre o copo meio cheio, não meio vazio. E acreditar que eu posso completá-lo. Por isso que eu preciso dos meus esforços. Então, à medida que eu me esforçar, eu vou encontrar aquilo que eu preciso. Seja lá o que for. Porque nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. Deus não nos criou para sofrer. Deus é um Pai que nos educa continuamente, que nos ampara e, na sua misericórdia, quando nós erramos no aprendizado, Ele nos dá a oportunidade de refazer o aprendizado. Então, nós não estamos aqui para sofrer, mas para aprender. Assim, agora na última dimensão, ou no último estágio, como queira, veja este crescente. Isso vai nos mostrando a nossa maturidade espiritual. Isso vai nos mostrando e nos posicionando. Em que condições eu me encontro? Eu estou ainda apenas a pedir, pedir, pedir? Ou hoje eu já entendo que eu sou capaz de realizar, por isso eu vou buscar aquilo que seja realizável? Ou, nesse último estágio, batei e abrir-se-vos-á. O que Jesus quer dizer com isso? Que nessa terceira dimensão, entenderemos que para a conquista de nosso apelo, deveremos ter uma visão maior. Esta visão é maior, é justamente entender tudo isso que estamos dizendo. Eu fui criado por Deus. Deus é um ser perfeito. Ele não cria nada falível.
Ele não cria nada que não tenha potencialidade de evoluir. Ele não vai criar ninguém desprovido de força realizadora. Então, eu sou este filho que Deus criou. Aí, esta visão maior, então, já que é assim, por que eu estou passando por isso? Por que ele não está passando pelo momento que eu passo e nem ela? Porque cada um está num estágio de aprendizado. Cada um optou por um aprendizado específico. É como na escola, né? No tempo lá que tínhamos, não sei como que é hoje, não temos diferentes matérias, disciplinas. No momento, ele está estudando matemática, eu português, ela geografia, ele inglês. Então, são realidades diferentes, mas tudo converge para aprendizado, para crescimento. Por isso que eu não preciso e não posso ficar olhando a vida dele, porque ele está num programa de estudo, de aprendizado, que eu não optei. Eu tenho que me dedicar àquilo que eu escolhi. Então é natural que eu vá me deparar com situações de aprendizado. E todo aprendizado quer de nós dedicação, empenho, esforço. E isso alguns chamam tudo isso de canseira, de esgotamento, de dor. Mas não é dor. O aprendizado é um momento que quer de nós uma dedicação maior. Então, esta é a dimensão maior que devemos entender. Eu sou filho de um Deus perfeito, que me criou e não vou ser nada falível. Que as coisas que ocorrem na minha vida, na minha frente, são oportunidades de aprendizado. Então eu tenho que me dedicar a aprender. Aprender o quê? Mas eu estou sofrendo. Eu estou numa cama. Eu não quero sair de casa. Eu não quero ver ninguém. Se assim você continuar, você não aprendeu a lição. Porque você traz a energia para se levantar, como Jesus falou, para aquele paralítico que há anos vivia numa cama esperando que alguém o jogasse na água de Siloé. Quando ele entendeu que ele era capaz e precisou do estímulo de Jesus, lhe mostrando a sua capacidade, do influxo de energia magnética que Jesus, por certo, deu a ele, mas não nos falta também, porque o plano maior sempre está a nos dar a energia necessária, mas ele acreditou, ele se levantou, não questionou, não se achou incapaz e conseguiu andar. Então, essa é a visão maior que precisamos ter. Quando nós vivemos com esta compreensão da vida, quando nós entendemos que somos criação divina em processo de evolução, então tudo que se depara à nossa frente, não vamos ver como algo intransponível, como algo incapaz de realização. Vai querer de mim, sim, todo o esforço que eu trago para conseguir aprender e vencer. Desta forma, teremos que abrir uma percepção de natureza espiritual. Ou seja, nós temos que entender que somos espíritos. Este corpo é uma vestimenta. Se agora ela está danificada, é porque eu danifiquei. Ah, mas é aqueles que já nascem com problema. Ele danificou antes de encarnar. Por isso que ele recebeu este corpo. Porque ele teceu esse corpo dessa forma. Nós não somos
frutos do pecado de nossos pais. Não somos fruto do pecado original. Nós somos fruto da nossa ignorância, que nos faz ainda necessidade para crescer. Quando vencermos a nossa ignorância, seremos espíritos puros, consequentemente espíritos saudáveis. Então precisamos ir em busca, bater as portas que nos abrem as oportunidades, que nos mostra outros horizontes, que tira-nos do quarto escuro, que nos permite conviver com os demais, que aprendemos com a convivência alheia, com o externar da nossa mão, com receber a gratidão, com poder compartilhar experiências e dividir o pão. Então, esta é a nossa finalidade. Não nascemos para ficarmos adoentados, isolados, nos achando incapazes, esperando que as benécias do céu venham nos trazer a solução de nossos problemas. Nesta progressão de solicitudes, perceberemos que nesta última dimensão depararemos com uma maturidade que forçosamente nos remeterá a uma postura transformadora e renovadora, aonde nós vamos entender que vamos vencer, chegaremos aonde o Cristo já se encontra, porque Ele mesmo nos estimulou e incentivou, dizendo: vós sois deuses, tudo o que eu faço, vós podeis fazer. Ora, se Ele pode curar enfermos, por que eu não vou curar a minha enfermidade? Se Ele pode curar aleijados, por que não vou curar meu processo de evolução e de crescimento? Então, tudo que Ele faz, nós podemos fazer. Se podemos fazer para os outros, podemos fazer conosco mesmo. Ah, mas eu não consigo. Então, vamos esperar a água de Siloé se agitar e alguém venha nos atirar na piscina. Mas isso não vai ocorrer. Assim, abrir-se-vos-á todas as facilidades para a conquista de nossos entendimentos, pois esses, na verdade, serão promotores do despertar da nossa consciência. Então vejam que, de repente, aquilo que nós condenamos, aquilo que nós achamos que é algo prejudicial a nós, muito pelo contrário, é justamente o que nos faz amadurecer, é que nos torna mais sensíveis, é o que nos faz mais humildes, é o que nos torna caridosos, é o que faz que sejamos. E o que é espírito puro? É o espírito que já vive de forma integral na vontade do Pai, onde tudo está em harmonia, consequentemente nós também estaremos de forma harmônica. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhes-á. Toda vez que buscamos o plano maior, com humildade e sinceridade, teremos o retorno indispensável. Tenham certeza disso, porque Jesus afirmou: todo que pede, recebe. Também, nem sempre recebemos aquilo que esperávamos, porém, com certeza, aquilo que efetivamente nos é necessário. É esse o diferencial. Enquanto nós não nos conscientizarmos, nós vamos ser ingratos àquilo que estamos recebendo. Devemos lembrar que o plano físico não é oferecido como oportunidades de crescimento espiritual e que o plano físico nos é oferecido como oportunidades de crescimento espiritual e de nos desvencilharmos das imperfeições que retardam nosso progresso. Ou seja, aqui estamos para aprender, para deixarmos de ser ignorantes
e para ser plenos de conhecimento da verdade. O que busca, encontra, ou seja, ao fazermos jus ao livre-arbítrio, estaremos buscando aquilo que achamos ideal naquele momento e encontraremos as consequências do que buscamos. Assim, quem busca progredir, progride, mas quem busca satisfações ou sentimentos menores, encontrará retardamento na sua evolução. Porque é respeitado o livre-arbítrio. Como Jesus disse, quem busca, encontra. Mas você precisa saber o que efetivamente você está buscando. Qual é o que você quer se satisfazer? Se são coisas positivas, ótimo, terá. Mas se são coisas materiais, passageiras, funestas, temporais, também ou receberá esse tipo de situação. E quem bate, abrir-se-á. Mais uma vez, deparamos com nossas escolhas. As janelas de oportunidade surgem em nosso caminho, onde devemos fazer opções, conforme nossa predisposição, aceitaremos ou vamos ignorá-las, trazendo as consequências inevitáveis. Isso é de tamanha profundidade. É essa dimensão que nós devemos estagiar. É saber que tudo são janelas de oportunidade. É saber que nada conspira contra nós. Ao contrário, tudo conspira a nosso favor. É saber analisar, é saber entender por que aquele processo está diante de mim. Qual a solução que eu devo encontrar? E assim fazendo eu vou evoluindo. Então vamos deixar de nos queixar. Vamos deixar de culpar o próximo, de culpar os outros, de culpar o que quer que seja. Vamos ter coragem de buscar as origens e as realizações dentro de nós mesmos. Devemos lembrar, todavia, de outra classe de homens que nada pedem a Deus. É a dos autossuficientes, né? Como está nesse quadro aqui, ele não precisa de ninguém. Que confiando apenas em si mesmos, julgam tudo poderem conseguir só com o concurso próprio. A esses, Deus não castiga, como muitos podem pensar, mas abandonam-nos às próprias forças. É a lei de causa e efeito. As quedas e frustrações que na certa virão a sofrer incumbir-se-ão de abater-lhes o orgulho, fazendo que reconheçam suas limitações e se voltem para o alto. Não sejamos nem apáticos e inertes, nem tampouco arrogantes e preguiçosos, que acreditam sua autoconfiança. Oremos com fé, trabalhemos de forma perseverante e acharemos sempre quem nos estenda as mãos e todas as portas se abrirão e os obstáculos serão removidos e nossos objetivos serão alcançados. É assim que devemos entender o momento pelo qual cada um de nós está passando. Que tenhamos uma boa noite de reflexão e que passemos agora para os passos.